Muito bem. Dentre os apóstolos, quem se destacou pelo seu temperamento, pelo seu comportamento e por ser escolhido por Jesus como líder, foi Simão Pedro. Foi um dos homens que mais fez a autoavaliação, a sua autoavaliação. O fracasso e a falha, ele sempre fazia a breve interrupção naquilo que havia frustrado como um contratempo diante de toda a jornada, a fim de que as falhas, mais cedo ou mais tarde, ficassem sublimadas. Foi um dos que mais fez isso. Em cada falha, ele conseguia rever suas atitudes e focalizar nas áreas do seu crescimento. Constantemente, Jesus esteve com ele para ensinar onde deveria crescer em sua vida e assim aprender com toda a situação, seja no mar, no jardim, no pátio do templo, onde ele estivesse, né? Porém, no lugar de abandonar tudo, Pedro buscava lutar contra aquela falha e fazer deste momento uma experiência de crescimento. Sempre nós vamos ter que as falhas indicam o quanto cada um está se arriscando na vida. Se não se arrisca, dificilmente irá ter uma falha. Porém, nunca descobrirá a maravilha de ter uma experiência sem Jesus. Se Pedro falhou é porque ele estava disposto a ter uma experiência com o Mestre. Isso era mais importante para ele, nem que para isso ele precisasse pagar um preço altíssimo. Muitas pessoas criticam Pedro por agir de maneira como agiu. Mal sabem elas que estão pagando um preço muito maior quando decidem ficar nas zonas de conforto do que arriscar a sua própria vida para ter uma experiência com Deus. A grande diferença de Pedro é esta: ele arriscava a sua vida por Jesus. Quando as falhas chegam, há algo que uma hora ou outra vai acontecer. Isso é algo inevitável. É necessário fazer, como Pedro, buscar crescer e ter uma visão aberta para entender que existe outro lado. Não o da falha, mas o do crescimento. Certo dia, quando Jesus estava andando perto do lago de Genezaré, uma multidão acompanhava o mestre para ouvi-lo. Jesus entra em um barco. Poderia ser uma coincidência, mas não era para Jesus. Ele entra em um barco que pertencia a Simão. E a partir desse momento, a vida desse simples pescador mudaria para sempre. Ele já tinha testado a noite toda com o barco no lago para pescar. Ele precisava de peixes.
para vender no mercado e pagar suas dívidas. Infelizmente, Simão tinha um hábito da luta, do jogo, e com isso perdia muito dinheiro. Os apóstolos são como nós, com as mesmas fraquezas que nós possuímos, só que com uma força de vontade incomensurável, né? Diferente de nós. Nós abandonamos rapidamente. Ele não, ele vai até o fim. Então, ele havia passado a noite toda no lago, tentando pescar, e não tinha conseguido nada. Jesus pede-lhe que ele volte o barco no mar. Ele, contrariado, bom, já que o Senhor está pedindo, né? Totalmente contrariado, volta o barco no lago e Jesus pede para ele tornar a rede nas águas do mar, né? Ele, Senhor, mas eu fiz isso a noite inteira. Volta, coloca a rede nas águas do mar. Quando ele coloca a rede nas águas do mar, a rede fica cheia de peixe. Ele até quase tomba o barco de tão cheio. Precisaram sair de dentro do barco, ele e o irmão André, pedir ajuda dos outros amigos que estavam próximos para pôr os peixes dentro do barco. É a multiplicação dos peixes de Jesus. Fez para que o Simão percebesse que Jesus não era uma pessoa comum. Ele tinha vindo para transformar as pessoas. Nisso, ele chega para Simão e fala aquela simbólica mensagem, né? Simão, abandona as tuas redes, vem comigo pescar almas para o reino dos céus. Simão não entendia. Ele chegou em casa para a esposa, falou, Jesus pediu para que eu abandonasse as redes e fosse acompanhá-lo. E a esposa, encantada, chorando, né? Ele não entende nem as lágrimas da esposa. Pensou que a esposa estava chorando, contrariada. Ela estava chorando de alegria que Jesus havia encontrado Simão. Entende? Ela sabia que Simão precisava de alguém para direcionar os seus passos. Porque ele estava, não que estivesse perdido, ele estava desorientado. Não pescava absolutamente nada. Saía para jogar. Perdia dinheiro no jogo. Perdia dinheiro na taberna, onde bebiam vinho e jogavam. Entende? E ela via a desorientação de Simão. Ele levantava tarde, não tinha hora para levantar. Antes ele levantava cedo, ia para o mar pescar. Ele estava desorientado. Então ela chora de emoção por Simão ter sido encontrado por Jesus e Jesus ter salvo Simão daquela vida que ele estava levando, que era uma vida mundana. Não era uma vida mundana de mulherada, mas era uma vida de jogo, uma vida de sem hora, uma vida de briga, que ele brigava com as pessoas a troco de dinheiro, se ele batesse, ganhasse, enfim. Né? Era uma pessoa bruta. Se transformou. Simão, tu és pedra. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. E assim foi feito. Simão se tornou o grande batalhador e propagador das mensagens do Cristo, das curas,
Simão era um discípulo que estava sempre questionando, sempre, sempre insatisfeito, né? Não é sempre insaciado. Ele queria mais, ele acha que tinha que ter mais, não é? Algumas vezes não se entende por que Jesus escolheria alguém tão difícil de lidar como Simão Pedro. Pedro era um sanguíneo e não há como negar isso. Ele não analisava muito as suas ações antes de fazê-las, primeiro colocá-las em prática e depois pensava. Ele apenas age por impulso e assim lança-se em uma crise outra. Essa era a atitude do Simão Pedro. Mas Simão modifica, se transforma, entende? Diante das falas de Jesus, Simão se transforma. Por quê? Porque Simão percebe, não é? Ele era muito inteligente, ele percebe que ali, naquele corpo, havia mais do que uma pessoa de Jesus, havia um apóstolo celestial, né? A negação de Pedro em Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículos 69 e 75. Tu és Pedro, tu hás de me negar 3 vezes antes que o galo cante pela primeira vez na madrugada. Mestre, por que o senhor está falando isso de mim? Como eu irei negá-lo, sendo que eu estou ao seu lado incansavelmente? Eu, de forma alguma, irei fazer isso. E o texto mostra que Pedro nega Jesus. O que Pedro estava querendo o que ele estava querendo quando ele foi ao Sinédrio? Certamente é uma passagem que levanta grandes suposições, grandes argumentos. Jesus acabara de ser preso. Pedro há pouco havia cortado a orelha de Malco e Jesus, de uma forma miraculosa, o curou. Nesse momento, Jesus é levado perante o Sinédrio para ser interrogado. É neste ponto que os evangelhos já não falam mais dos outros discípulos, apenas de João e Pedro, que ainda estavam acompanhando Jesus de longe, mas estavam. João, por ser conhecido, entra no Sinédrio e Pedro permanece ao lado de fora, juntamente com os soldados e criados dos sumos sacerdotes. Tanto Mateus como Lucas vão relatar o mesmo acontecimento. Uma semelhança bem interessante é que os dois relatam que Pedro ia seguindo Jesus de longe, até o momento em que é acesa a fogueira. E Simão vai distantemente. Voltaremos.